Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Aqui é o irmão Victor, iniciando mais um estudo bíblico, Vida de Jesus. Vida de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Jesus e as Escrituras Sagradas. Mas antes de nós iniciarmos esse tema do estudo bíblico, vamos orar a Deus e pedir a instrução dele para que nós possamos compreender as Escrituras Sagradas e as obras dele. Peço que todos que vemos nossas fontes vamos falar com Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, pela vida, pela saúde, pelo teu cuidado, pelo teu infinito amor por cada um de nós, Pai. Te peço que me abençoe, Pai, a cada amigo meu, Pai, e cada amiga minha, Pai, que está me ouvindo, Pai. Que essas palavras, Pai, possam sair, Pai, da tua boca, Pai, não da minha, Pai. Que eu possa ser somente um instrumento teu, Pai, para levar essa mensagem a todas as pessoas, Pai, que estão me ouvindo, Pai, através dessa plataforma. É o que eu te peço e agradeço, não por mérito, sou pecador, mas não do Senhor Jesus. Amém. O que é a verdade? Cada vez parece mais difícil separar o verdadeiro do falso. Vivemos em tempos confusos, boatos se passam por fatos, porém percebemos que a mentira nunca termina bem e conduz para a morte. Quer um exemplo? O acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986, na Ucrânia, a terrível verdade sobre o vazamento nuclear foi encoberta e isso levou à morte de milhares de pessoas inocentes. Então, como encontrar a verdade? Bem, nós temos aqui o acidente de Chernobyl em 1986. Então, como encontrar a verdade? Como se manter lúcido e sensato em meio à loucura produzida pela mentira que nos rodeia? O que pode restaurar a verdade? Porque é uma questão de vida ou morte, saber onde e como encontrar a verdade. Neste estudo, vamos entender melhor como Deus revela a verdade por meio da Bíblia. Sua vez de procurar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Vamos lá. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. E no versículo 40, amigo, diz assim, ó: mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo relatando que naquele tempo Filipe, juntamente com os outros apóstolos, evangelizavam sobre Cesareia, sobre Filipinas e outros vários países ali. As Escrituras Sagradas, ela nos conduz tanto para a vida, tanto para a morte, tanto para a verdade, como para a mentira. Basta nós aceitar as Escrituras Sagradas de Deus e andar nelas. Lê a história de Filipe e o etíope. Nessa história, percebemos que a busca pela verdade não é algo restrito a um grupo de pessoas, de fato. Todos precisamos da verdade para viver. O etíope era uma pessoa instruída, mas não conseguia entender o significado espiritual da mensagem profética. Ou seja, nem sempre cultura e instrução garantem o entendimento das coisas celestiais. Contudo, aquele oficial era sincero em sua busca pela verdade. Deus conhecia seu coração e enviou Filipe para ajudá-lo a ouvir a explicação de Filipe sobre a morte de Jesus, descrita pelo profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7 e versículo 8. Então, amigos, aqui no Isaías capítulo 53, versículo 7 e 8, diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como um cordeiro. Foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca, pela opressão e pelo juízo. Ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Então nós sabemos que as Escrituras Sagradas não se trata somente de pregar o Evangelho do Senhor, não se trata de somente evangelizar e salvar pessoas, mas se trata de renovança, se trata de buscar o Senhor. E as coisas começaram a fazer sentido para o oficial etíope.
Seu coração se encheu de alegria e gratidão por finalmente encontrar a verdade que tanto havia buscado. Porque às vezes precisamos de ajuda para começar a entender a Bíblia. Isso é uma pergunta constante. Por que nós precisamos de ajuda para começar a entender a Bíblia? Muitas vezes nós lemos a Bíblia do começo ao fim, do início ao final, mas não entendemos. Porque nós não entendemos o plano de Deus. Nós não entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Só lemos por ler, mas a fundo nós não acreditamos que Deus pode nos salvar, que Deus pode mudar a nossa vida, que Deus pode mudar o nosso coração por meio das Escrituras Sagradas. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, a palavra de Deus, ela nos liberta, mas somente pode nos libertar se nós querermos. Porque se eu não quero ser liberto, Deus não vai mudar, Deus não vai restaurar a minha vida, porque eu não quero ser liberto. Eu quero continuar andando nos meus caminhos, eu quero continuar pecando, fazendo a minha vontade e não fazendo a vontade de Deus. Não é dessa forma que funciona, queridos. Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Vamos ver aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Vamos ler. Diz aqui o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. O homem falava, o homem pregava, mas a mensagem que ele trazia não vinha dele mesmo, não foi obra criada, não foi nada. Ela foi inspirada por Deus, ela foi transmitida através do Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje, ele nos convence do pecado e da justiça e transforma a nossa vida. É ele que nos tira do erro e nos mostra até o espelho de Deus, onde nós nos arrependemos, nos redimimos dos nossos pecados e Deus assim nos perdoa. Vamos lá, queridos. Onde se origina a mensagem dos profetas? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz o seguinte: perseguição por causa do Evangelho. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, e que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade. E a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente com vocês, os que creem. Então, nós temos aqui que devemos dar graças a Deus por levar o Evangelho de Deus. Não é por vontade humana, não é por minha vontade, é pela palavra de Deus, é pela incessantemente acreditar que Jesus está voltando para nos levar para o céu. Então aqui é o seguinte: onde se origina a mensagem dos profetas? Em Deus, na palavra de Deus. Toda a Bíblia é inspirada. 2 Timóteo 3,16. O líder está aqui. Não chegou não? Não. Pega, pode pegar. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus, ela nos educa, ela nos ensina e ela nos conduz até a salvação. Ela nos tira do pecado e nos leva até o Espírito Santo, que assim o Espírito Santo nos redime e nos leva até o céu. Então, como eu acabei de ler em 2 Timóteo 3,16, toda a Bíblia é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia. O que devemos buscar nas Escrituras? Vamos lá. João 5,39.
Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, as Escrituras Sagradas, elas nos salvam. E são elas mesmas que testificam, que nossas ações testificam de Deus. E são elas mesmas que nos condenam ou nos salvam. Vida eterna. Ela testifica da nossa vida eterna. E nós sermos salvos ou não. Quem é o verbo ou a palavra descrito no Evangelho de João? João 1:1, de A4 e 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. É o Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Quem é o verbo ou a palavra descrita no Evangelho de João? É Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Quem é o método? Que método Deus usou para criar todas as coisas? Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, queridos. Ele falou e tudo foi feito. Ele disse e tudo passou a existir. Vocês podem ver isso em Salmos capítulo 33, versículo 9. Porque Jesus se admirou com a resposta do centurião. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 8, versículo de 8 a 10. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que acompanhavam: em verdade lhe digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Então nós vemos aqui um homem chamado Sinédrio, um homem que crucificou Jesus, um homem que açoitou Jesus, um homem que bateu em Jesus. E agora, por meio da palavra de Deus, ele chega à conversão. Ele entrega a sua vida a Jesus. Ele vê com seus olhos que Jesus ressuscitou. E ele fica chocado, e ele fica espantado. E ele não acredita no que ele vê. Ele acha que é um fantasma. Ele acha que Jesus não ressuscitou. Mas quando ele vê isso, a máscara dele cai. Ele acredita que realmente Jesus ressuscitou dos mortos. E Jesus vive eternamente. E por isso, ele se converteu. Ele virou um dos cristãos. Sinédrio, o chefe dos soldados romanos. É uma maravilha. Muitas pessoas se convertem pela palavra de Deus. Então, se você examinar as Escrituras e seguir os mandamentos, e seguir na orientação de Deus e andar nos caminhos de Deus, você certamente será salvo. Você certamente achará paz, você certamente estará salvo no reino de Deus. Porque as Escrituras, elas julgam para nós a vida eterna, ela nos salva. Assim como salvou Sinédrio, salvou Paulo, salvou Davi, salvou Daniel, salvou Enoque, essa palavra de Deus ela pode salvar a nossa vida, pode salvar a tua vida e pode salvar a minha vida. Que meta aqui? Como Jesus interpretava as Escrituras? Lucas 24, versículo 27. Jesus mostrou que uma parte da Bíblia ajuda a compreender a outra. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em outras Escrituras. O que me chamou mais atenção, o que mais chamou sua atenção até agora? Você aprendeu algo novo? Para pensar, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos buscando a verdade nas fontes erradas? A verdade está na palavra que revela Jesus e o plano da redenção por meio de sua cruz, por meio de sua morte na cruz. Conhecerão a verdade e a verdade libertará. Porque às vezes preferimos ficar presos a ilusões agradáveis. Sabe por quê? Porque o pecado, o prazer, o mundo, a gente sentimos prazer no que é errado,
mas não sentimos prazer em ir à presença de Deus, em buscar a Deus, em realmente buscar uma comunhão com Deus. Nós preferimos seguir o que é errado do que o correto, de seguir o pecado do que seguir Jesus. Então, nessa noite, entregue sua vida a Deus, entregue seu coração a Deus, ajude com que o Espírito Santo te ajude a seguir toda a verdade, andar nos caminhos de Deus e andar seguindo os seus mandamentos. Nesse momento eu vou cantar um hino, você reflita na canção que eu vou cantar.